gente começa o nosso Tem de Tudo diferente, a gente vai bater um papo muito importante sobre trabalho infantil. Como eu disse agora há pouco, aqui no Brasil, a Constituição proíbe o trabalho de pessoas menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Também prevê a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos, o que inclui aí os bares. A gente está recebendo aqui o auditor fiscal do trabalho, Dr. Guilherme Madeira Campos, que vai falar, sobre os casos já registrados aqui no Piauí este ano e sobre as ações da Superintendência Regional do Trabalho do Piauí, do trabalho aqui do Estado, no combate a esse tipo de prática. Tudo bom, doutor Guilherme? Tudo bom, Shirley. Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. A gente abre espaço sobre esse tema porque a gente entende que é muito importante a gente dar visibilidade a esse assunto, que eu acho que tudo se transforma através da educação. Quanto mais conhecimento a gente tem, a gente pode lutar e enfrentar esse tipo de prática que não é legal, tanto que é proibido na nossa Constituição. Vamos começar atualizando o telespectador que está em casa sobre os números registrados aqui no nosso estado esse ano em relação ao trabalho infantil, doutor Guilherme. Bem, nesse ano, aqui no Piauí, nós tivemos já 11 afastamentos de crianças, 6 aqui em Teresina e o restante espalhado por todo o interior. Tivemos em Amarante, Cocal, Parnaíba, Campo Maior, porque a Inspeção do Trabalho está tentando não centralizar a fiscalização só aqui, onde ficamos a sede, mas porque o problema está no Piauí como um todo, no estado todo, Inclusive, doutor Guilherme, ano passado é importante que a gente diga para quem está em casa entender a dimensão, de quanto isso é grave. Teve registro de uma morte em relação, ligada à atividade de trabalho infantil e alguns feridos também. Você pode atualizar a gente? Isso, a gente teve um acidente no município de Boa Hora, que eram adolescentes que estavam trabalhando no descarregamento de caçamba, botando areia na caçamba. O talude, a parede de areia, eles ao cavarem, caiu por cima deles. Então, um ficou gravemente lesionado, passou diversos dias hospitalizado e um morreu no local mesmo, onde ocorreu o acidente. Realmente muito triste. Agora, doutor Guilherme, quais são as áreas mais comuns que essas crianças são encontradas trabalhando? E geralmente elas estão acompanhadas do pai? Tem a permissão dos pais para estarem naquela situação? A gente flagra o trabalho infantil em diversas situações, diversas atividades, Primeiramente, a colega que trabalha diretamente com isso, a auditora Flávia Lorena, até brinca, diz, olha, trabalhar em casa, ajudar os pais a arrumar seu quarto, ali na cozinha, lavar uma coisa, isso não é trabalho infantil, isso aí é atividades domésticas e familiares, não há nenhum problema quanto a isso. O trabalho infantil é aquele todo feito abaixo de 16 anos, o trabalho é proibido 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Começa a aprendizagem. A aprendizagem ele faz uma parte, ele estuda, aprende aquela atividade e desempenha aquela atividade de forma controlada, observada, pelo empregador, Mas tem algumas atividades que abaixo de 18 anos também são proibidas. Por exemplo, são atividades insalubres, atividades, por exemplo, onde a gente encontra muito, a oficina mecânica, não pode, construção civil, não pode. Então, são diversas atividades, trabalho doméstico. Trabalho doméstico que eu falo aqui, o trabalho realmente desempenhado em outros locais, esse a partir de 18 anos é terminantemente proibido, porque é uma das piores formas de trabalho infantil. Então, as atividades a gente encontra muito, por exemplo, durante a semana, as crianças e os adolescentes estão estudando, estão na escola, Então, a gente tem procurado também a fiscalização e ir nos locais durante o final de semana, porque às vezes os empregadores ou mesmo familiares pensam, eu estou ajudando essa criança aqui, ela está só aprendendo algum ofício e tudo mais, aí ela no fim de semana está dentro de uma oficina. Está dentro de uma metalúrgica, está dentro de espaços expostos a risco. Então, a fiscalização está indo também nos fins de semana para exatamente verificar isso. E é muito importante um trabalho que está sendo feito com a gente de buscando outras entidades, outros órgãos públicos para troca de informações e também para resolver aquele problema. Porque não basta a gente ir lá, retirar aquela criança e não dar uma solução para aquilo. Então, um mantra que a colega que coordena o projeto diz, olha, é deixar a situação melhor do que encontrou. Então, a gente chega no local e está lá a criança desempenhando alguma atividade e os pais dizem, olha, ele precisa de alguma coisa, ele quer fazer isso, ele quer ter o seu dinheirinho, quer tudo,
quer aprender algo, então tudo bem, existe a aprendizagem. Então é um outro projeto que a fiscalização desenvolve, que é a inserção de adolescentes, de adultos na aprendizagem. Então, a gente conversa esses dois projetos, o combate ao trabalho infantil e a inclusão na aprendizagem. Então, essas crianças e adolescentes que são afastados desde que maiores de 14 anos, eles são inseridos, direcionados prioritariamente nos projetos de aprendizagem. Tá certo, aí você falou aí, então existem alguns ditos, né, que quem não já ouviu falar expressões como é melhor estar trabalhando do que estar fazendo besteira na rua. Isso. Ou então, eu trabalhei desde não sei que idade e estou aqui, né? E sou uma pessoa, um cidadão e tal. Mas é interessante que eu acho que isso aí é uma questão realmente cultural. Isso. Então, existe, não é que seja proibido, né? Mas não pode ser feito de qualquer jeito. Você está explicando, tem que ser nessa condição de aprendiz, com orientação, com todos os cuidados que requer, né, realmente uma função e acima dos 16 anos. Então, existe essa questão educacional também de se mudar, o que em muitas famílias termina sendo até cultural mesmo? Isso, tem ciência dessas dificuldades, né? Eu acompanhei já algumas fiscalizações e a gente tenta exatamente esclarecer a família da importância de respeitar o tempo daquela criança, né? A criança e o adolescente, ele precisa brincar, ele precisa estudar e, às vezes, queimando etapas, você antecipando algumas situações que a pessoa vai ter na fase adulta para aquela adolescência, você retira daquela pessoa a oportunidade de ter outras experiências. Então, é respeitar as etapas, é a brincadeira, é o trabalho, é o estudo e o trabalho somente naqueles casos especificamente permitidos. A partir de 16 anos, já pode trabalhar, fazer uma parte na administrativa, em algum setor que não tenha risco. A partir dos 14 anos já pode, como aprendiz. Então, a gente tenta, claro, e agradeço o espaço que você nos está dando, que é exatamente falar para a sociedade da importância de respeitar os direitos da criança e do adolescente e, dentro daquelas possibilidades legais, poder ingressar na aprendizagem. Tá certo, doutor Guilherme. Para a gente encerrar aqui, queria que você explicasse como acontecem essas fiscalizações. Elas podem ser provocadas através de denúncias? São feitas periodicamente pela superintendência? Como é que faz? A sociedade pode participar também de alguma forma? Com certeza. A sociedade é uma obrigação, né? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a sociedade tem a obrigação com os nossos adolescentes, com as nossas crianças. Então, pode procurar a superintendência, pode também fazer denúncia. Tem o sistema IP, que na hora que busca na internet, sistema IP, trabalhoinfantil.denúncia.trabalho.gov.br, e nesse link você faz uma denúncia que vai diretamente para o trabalho infantil. A gente sempre procura também os CRAS, os CRES, o Conselho Tutelar. Quando a gente está visitando todo o interior, a primeira coisa que a gente já procura são os conselhos tutelares, porque é exatamente que estão naquele contato direto, e a gente recebe as denúncias, consegue fazer uma triagem para poder otimizar o nosso trabalho e mudar um pouco essa realidade. Tá certo, doutor Guilherme, a gente agradece a sua participação, como eu falei no começo, a gente acha muito importante essa divulgação para que as pessoas entendam, né, que a criança tem que ter tempo para ser criança, né, e pode sim, não estamos falando aqui das atividades, como você falou, de casa, de ajudar as atividades familiares, mas aquela que vai trazer, de certa forma, algum prejuízo, né, então fica aí as orientações. Obrigada pela sua participação. Disponha, prazer. Tá? Bom dia, volte sempre aqui no nosso Tem de Tudo.